Bom dia, moçada! Estamos iniciando a nossa 13ª aula da disciplina de Fundamentos de Administração. Como sempre, seguindo a nossa rotina aqui, vamos chamar a nossa vinheta. Legal, moçada! Então, hoje a gente vai falar, na verdade, nós estamos iniciando a quarta sessão. E a quarta sessão, gente, do nosso conteúdo, ela vai abordar os conceitos de organização. Então, quais são os fundamentos de organização, quais são os elementos do processo organizacional que a gente tem dentro da empresa, né? Como é que funciona a relação de poder e estrutura organizacional, o desenho estrutural das organizações, os modelos organizacionais e os condicionantes da estrutura organizacional. Com objetivos, a gente vai ter definir os conceitos de organização, estrutura organizacional e organograma, identificar os elementos do processo de organização, contrastar os conceitos de autoridade e poder, destacando seus impactos na organização, compactar as estruturas funcional, divisional, matricial e em rede, contrastar os modelos mecanicista e orgânico e discutir a relação entre os fatores contingenciais e a estrutura organizacional. Ok? Então, galerinha, para a gente poder fazer, né, a essa introdução, né, eu queria lembrar para vocês, a gente trouxe até o exemplo da Exame aqui. Exame é uma grande empresa, está muito bem estruturada, mas em algum momento, olhando para o passado, né, a empresa sempre começa com o seu fundador ou fundadores, né, e ela sempre procura o quê? Ter o melhor desenho, na verdade, estrutural para poder responder às necessidades e atingir, na verdade, os seus objetivos. O que acontece é que você começa de um jeito, o mercado vai mudando, a empresa vai mudando também, existem novos processos chegando, e aí você precisa fazer reajustes na estrutura. E às vezes você tem que fazer reajustes grandes, até para dar um salto qualitativo maior, se você quiser crescer mais ainda. Às vezes já ouviram a expressão, às vezes é necessário dar um passo para trás para andar dois para frente. É mais ou menos isso que como a gente pensa em gestão de organização. Às vezes isso é necessário. Nesse exemplo aqui da Exame aconteceu exatamente isso. Num momento crucial, que ela estava crescendo para burro, ela percebeu que se ela continuasse com aquele desenho, com aquele formato, ela não iria longe. Ela teve que fazer um downsize, reduzir o número dos níveis dentro da organização, trabalhar muito com unidades de negócio, que era um conceito que era totalmente centralizado, descentralizou tudo. Por que fez isso? Para justamente dar o salto qualitativo que realmente aconteceu uma década depois, tá certo? Ela teve que perder gente, ela teve que despedir gente, mas é importante, gente. Então isso faz parte do processo de crescimento de qualquer empresa. Ela tem que rever sempre a sua estrutura organizacional, o seu modelo, o seu desenho, ok? Então, para falar um pouquinho com mais propriedade sobre isso, eu trouxe para vocês um vídeo aqui interessante. Eu queria que vocês curtissem agora esse vídeo. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais temas de estrutura. Bora! Então, pessoal, no Instagram, no YouTube, no Facebook, mande mensagem, vamos que vamos. Estrutura organizacional. Pessoal, estrutura organizacional é a maneira como aquela organização está, o próprio nome diz, estruturada, ou seja, como ela divide o seu trabalho, as suas responsabilidades, como ela coordena todos os esforços que são realizados ali naquela organização. Ao organizar, a gente está alocando pessoas, alocando recursos para que a gente possa atingir os objetivos daquela organização, daquela empresa, né? Então, basicamente, a gente vai definir quem vai fazer cada tarefa, quem vai mandar em quem vai estar em cada setor, o que cada setor vai fazer e por aí vai, tá? Então, basicamente, a estrutura é o conjunto de responsabilidades, de autoridades, de comunicações e decisões de uma empresa. Então, vamos lá. A definição de organizar é a distribuição dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estratégicos. Então, tem muito a ver com alocação desses recursos. Vamos lá.
Primeiro tema importante quando a gente fala de estrutura é a divisão do trabalho. Divisão do trabalho, pessoal, é basicamente você quebrar aquele trabalho em pequenas partes. Vem para mim aqui. Muito comum, a organização normalmente tem processos imensos, tem vários tipos de trabalho, e nenhum daqueles empregados ali vai conseguir fazer tudo sozinho. Antigamente a gente tinha aquela produção manual, artesanal, né? Então o cara sabia fazer, por exemplo, violão. Então o cara sabia fazer tudo. Pegava desde a madeira bruta, cortava, encerava, polia e por aí vai, até entregar aquele violãozinho prontinho lá para o cliente. Hoje em dia isso não existe mais. A gente tem o que a gente chama de especialização, ou seja, cada pessoa sabe fazer uma pequena parte daquele trabalho todo ali, seja construir um carro ou seja lá o que você imagina. Hoje em dia são um somatório de atividades, de tarefas e demanda pessoas com especialidades diferentes. Então, esse conceito de especialização está ligado muito a essa divisão do trabalho. Ou seja, você tem o cara que é especialista, por exemplo, em pintura, o outro em montagem, o outro em compras, o outro em distribuição, ou seja, cada pessoa tem uma especialidade distinta e faz uma parte ali do todo, do trabalho todo necessário. Então, volta para cá. Esse é um conceito da divisão do trabalho, tá? Então, nada mais é do que você dividir as tarefas em vários departamentos entre várias pessoas de uma organização. Naturalmente, com essa divisão, as pessoas podem focar em algumas partes só e ficar bom naquilo ali, né? Trabalhar aquilo ali melhor, entender melhor aquela parte ali do trabalho. Naturalmente, um especialista naquele tema tende a ser mais eficiente do que alguém que seja generalista e faça tudo. Por isso a gente diz que a divisão do trabalho, normalmente gera mais eficiência, porque aquele trabalhador ele passa a focar em uma parte pequena ali do trabalho. Mas isso também tem um problema, que é fazer com que o trabalho fique maçante, fique chato. Se o foco do trabalho é muito pequeno, a motivação pode cair. É aquela história, vem para mim aqui. Por que a divisão do trabalho é algo importante? Porque é muito mais fácil você treinar aquele funcionário em fazer uma pequena parte do trabalho. Então você imagina, eu sempre dou o exemplo da bicicleta. Você tem uma bicicleta ali, seria difícil eu virar para você e ensinar você a fazer uma bicicleta do zero. Ou seja, você cortar o ferro, montar a roda, ou seja, aprender todas as tarefas que são necessárias para você pegar uma bicicleta do zero e transformar numa bicicleta. Mas se eu te ensinar só uma pequena parte, fica muito mais fácil. Então vamos imaginar que você vai ser só o pintor da bicicleta. Só que isso, ou seja, vai te gerar mais eficiência, é o que a gente vê na linha de montagem, por exemplo, cada pessoa faz uma pequena parte ali do trabalho, ele aprende rápido aquilo ali, fica eficiente naquela pequena parte ali do trabalho que ele executa, mas aquilo fica chato. Chega uma hora que o cara não aguenta mais pintar a bicicleta, não aguenta mais parafusar o guidão da bicicleta, ou seja, aquilo ali fica maçante. Então, volta para cá. Essa especialização, essa divisão do trabalho, quando ela é exagerada, ela gera, então, essa desmotivação, tá? Então, vamos para uma questão aqui, primeira questão para a gente trabalhar a divisão do trabalho, cuja finalidade é produzir mais e melhor com o mesmo esforço, é a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de tarefas. É exatamente esse conceito de divisão do trabalho. Então, beleza, vamos lá, vamos para mais um tema aqui, que é um tema bem legal, que é o dos níveis organizacionais. Pessoal, a gente está vendo aqui uma piramidezona, né? Uma piramidezona. É a ideia de uma empresa. Então, você imagina que aqui no topo, no cume dessa pirâmide aqui, é o nível estratégico, é o pessoal que manda na organização, o que a gente chama de administradores de topo, né? Eles pensam a organização como um todo, estão focados ali, não só nos principais desafios da organização, no que elas têm que fazer. Vem para mim aqui. Ou seja, quando a gente pensa em nível estratégico, a gente está pensando
naqueles profissionais ali, a cúpula da organização, seus diretores, presidente, ministro, secretário de Estado e por aí vai. Você desce, você tem um nível que a gente chama intermediário, que é o nível dos gerentes, dos coordenadores, que pensam aquele departamento onde ele trabalha, que ele coordena, e tem normalmente um foco mais de médio prazo, aí não de longo prazo, e se preocupa com os objetivos do setor. E, por fim, você tem o nível operacional, que é o pessoal que está lidando diretamente com a execução ali, com a tarefa, com a atividade. E, normalmente, quando a gente fala de administradores, seriam aqueles supervisores, aquele pessoal que lida diretamente com a atividade, com a ponta, né? E aí um foco mais no curto prazo, ali naquela atividade que ele coordena. Então, vem para cá e a gente ainda teria... muitas vezes a banca cita isso aqui como se fosse uma coisa só, mas, de qualquer maneira, o nível operacional é o nível já ligado ali à execução, beleza? Então, vamos lá. Organograma. Pessoal, organograma nada mais é do que a representação gráfica da estrutura da organização. Todo mundo, se você entrar numa empresa, é muito comum que você entre no site dela lá e vai ter lá um quem é quem, ou uma área institucional, aonde vai aparecer um gráfico assim, ó. Com certeza você já viu isso na sua vida. É um gráfico onde tem vários departamentos e cargos da organização e você entende rapidinho ali como é que os órgãos estão distribuídos, como é que você tem quem manda em quem, qual é a relação de supervisão, eventualmente canais de comunicação, níveis hierárquicos e por aí vai. Tá? Então, nada mais é do que um organograma, do que um diagrama, do que algo que te facilita rapidamente você visualizar como está disposta aquela estrutura da organização. Então, ela mostra o nível de hierarquia, ou seja, quanto mais para cima, digamos assim, maior o nível hierárquico, mais a pessoa manda, e você mostra também a departamentalização, ou seja, a distribuição por áreas. Gerente de logística, gerente de RH, gerente de finanças. Então, a departamentalização ela se faz para os lados, né? Vai engordando, como a gente diz, né? Vai engordando, vai chegar. Se o cara quiser mais um setor aqui, ele faz mais uma gerência, né? Departamentalização, tá? Então, você tem tanto a hierarquia quanto a departamentalização aparecendo no organograma. Estrutura formal e informal. Pessoal, estrutura formal é a que a gente vê no organograma. É a estrutura oficial da instituição, está mostrando ali hierarquia, quem manda em quem, como é que está desenvolvido a organização. Agora, a gente tem o que a gente chama de estrutura informal. Vem para mim aqui. Estrutura informal é aquela que deriva dos relacionamentos que a gente tem como seres humanos. Então, nós somos pessoas, como a gente diz, gregárias, né? A gente gosta de conviver em grupos. E, naturalmente, você entrou numa organização, você começou a trabalhar numa empresa, às vezes você já conhece alguém da tua faculdade que está ali trabalhando, ou alguém que, por exemplo, era teu colega de infância, ou alguém que joga bola contigo no clube, ou seja lá por que motivo for que você já conhece aquela pessoa. E o relacionamento que você vai ter com ela no trabalho não é só exclusivamente pela posição hierárquica que vocês têm, pelo órgão que vocês trabalham. Então, existe um relacionamento ali que é informal, ou seja, que não decorre do cargo que vocês ocupam ou do trabalho que vocês executam. A mesma coisa pode acontecer quando, por exemplo, você estava num setor, trabalhou 5, 10 anos num setor, vai para outro. Obviamente, você criou laços de amizade ali, de companheirismo com aqueles seus colegas do setor anterior, que você ainda vai manter. Então, não é porque você está no outro setor que você não vai ter contato com o pessoal mais. Ou seja, existe toda uma relação informal das pessoas dentro da organização que não decorrem do que seria a situação oficial da organização. Ou seja, você se relacionar com a pessoa porque você necessita do trabalho dela ou porque ele é o seu chefe, por aí vai, tá? Então, vamos lá. Essa estrutura informal. E a pegadinha é o seguinte, é normal a banca virar e falar o seguinte, que a estrutura informal ela pode ser eliminada, que ela deve ser eliminada. Isso tudo é balela, não caia nessa. Ou seja, a diferença é que a estrutura informal não está no organograma, você não vê ela no organograma.
Você não sabe, olhando pelo organograma, que o coordenador da área estudou no colégio do cara lá, do supervisor do outro setor. Você não sabe disso, tá? Mas essas relações existem. Belezinha? Então vamos lá. Cadeia de comando. Cadeia de comando manda o seguinte... mostra quem manda em quem, ou seja, quais são as linhas de autoridade, desde a cúpula da empresa, do presidente, até o pebinha lá embaixo, ou seja, mostra exatamente essas linhas de autoridade, desde a cúpula até o nível mais baixo, tá? É uma linha contínua que vai ligar todos os membros da organização e mostra quem se subordina a quem, e está baseado no princípio da unidade de comando e do princípio escalar. Então vamos lá, basicamente é isso, né, gente? Você tem o gerente de cobrança, a ideia é o seguinte, esse cara se reporta ao diretor financeiro, que se reporta ao presidente da organização, tá? A unidade de comando é um princípio antigo da administração que diz o seguinte, que cada subordinado tem apenas um chefe. Por que eu estou falando que ele é tradicional? Porque, hoje em dia, várias estruturas, que daqui a pouco a gente vai ver na nossa aula, não utilizam mais essa unidade de comando. Ou seja, principalmente a estrutura matricial, ela tem algumas situações onde aquele mesmo subordinado, ele pode se reportar a 2 ou mais chefes diferentes. Ou seja, ele não se reporta a uma pessoa só, que seria o caso da unidade de comando, tá? Vamos ver uma questãozinha aqui para a gente começar a ver como isso pode ser cobrado. No departamento em que Vitor trabalha, ele exerce o cargo de auxiliar administrativo. Acima dele é um supervisor de atividades que se chama Pedro. Pedro segue ordens de Alberto, gerente do setor. Acima de Alberto está Vinícius, diretor da área. Pode-se afirmar que essa é a descrição de uma... Pessoal, essa é uma descrição de cadeia de comando. Não é divisão do trabalho, não é unidade de direção, não é uma ordem, não é uma equipe de alta performance. É o caso de cadeia de comando que você está mostrando exatamente. O fulano se reporta para esse, que se reporta para aquele, e por aí vai, tá? Vamos lá falar sobre amplitude de controle, que é um tema bastante cobrado e que é tranquilo de você matar. Pessoal, basicamente, olha para mim aqui, amplitude de controle, ele mostra exatamente, olha, quantos subordinados em média, olha aqui, eu estou controlando, estou olhando para baixo, né? Quanto maior é o número de subordinados que eu coordeno, maior a amplitude. Essa é a ideia. Então, amplitude de controle é o seguinte, se eu mando em 2, 3 pessoas, eu tenho uma amplitude de controle estreita. Se eu mando em 300, eu tenho uma amplitude grande. É isso, tá? Então, olha para mim aqui. Basicamente, quando a gente fala de amplitude de controle, a gente está falando do número de funcionários que aquele chefe controla. Quanto maior esse número, maior a amplitude de controle, tá? É isso. A ideia é o quê? Que estruturas agudas, ou seja, que tenham uma amplitude pequena, ela tem um custo maior, mas as pessoas têm maior atenção do chefe. É natural, se eu só tenho 3 pessoas ali que trabalham comigo, eu tenho mais tempo para dar atenção para cada um. E menor autonomia, porque eu estou mais em cima do trabalho. Se eu tenho 400 pessoas, eu não consigo estar dando muita atenção para 400 pessoas, concorda? Então, uma estrutura achatada é exatamente essa, que tem mais pessoas por subordinado, ou seja, tem aqui 4 para cada diretor, né? E a estrutura aguda, ela é mais afunilada, assim, mais apontada, né? Uma pirâmide mais alta, digamos assim, né? Vamos para uma questãozinha aqui. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Este princípio é conhecido como, letra A, logo de cara, a amplitude de controle. Vamos que vamos. Centralização e descentralização. Também é um tema bem gostoso de lidar e é bem tranquilo. Vem para mim aqui. Basicamente, quando a gente fala que existe uma centralização, lembra sempre disso, da tomada de decisão. Significa que o grosso das decisões são feitas na cúpula da organização. Então, existe uma centralização, significa que
boa parte das decisões são tomadas pelo pessoal que está ali na cúpula da organização. Quando a gente fala que tem descentralização, é porque o grosso das decisões são tomadas na base, na ponta, tá? É descentralizado, você dá a corda para o povo decidir lá embaixo, tá? Então vem para cá. Na centralização, a gente tem o grosso das decisões no topo, e na descentralização, a autoridade está dispersa pelos diversos setores. Belezinha? Vamos que vamos. Vantagens e desvantagens da centralização. Vantagens: decisões mais consistentes, quando a gente tem centralização, com os objetivos da organização. Naturalmente, são os chefes que estão tomando decisão, eles sabem melhor quais são os objetivos e tem menos gente decidindo. Então, quando você tem menos gente decidindo, você tem objetivos, decisões que são mais consistentes. Maior uniformidade de procedimentos, exatamente porque tem menos gente decidindo. Aproveita melhor a maior preparação do pessoal que está no topo, você usa mais o tempo do cara, reduz o risco de erro por parte dos subordinados em virtude da falta de informação. Natural, né, cara? O cara já está lá em cima mandando, muitas vezes foi ele que definiu qual é a política que tem que ser feita, ele tem mais informação sobre isso, e maior facilidade na avaliação e no controle do desempenho da organização. Belezinha? Vamos lá. Desvantagens. Decisões distanciadas dos fatos locais. O cara está lá em cima. Como a gente diz às vezes, né? Pô, o cara lá em Brasília, aí tem que decidir sobre a tarifa de táxi no Paraná. O cara não sabe nem o que está acontecendo no Paraná. Ou seja, é uma situação onde você tem um problema do cara que toma a decisão distanciado do que está acontecendo. Está longe, não sabe às vezes do que está acontecendo. Administradores têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas, é o que a gente também mencionou. Não tem contato ali com as pessoas que trabalham especificamente no trabalho, ali naquela problemática. Subordinados dependem dos superiores hierárquicos para tomar decisão. Tudo depende do chefe. Se o chefe vai viajar, para todo o setor. Aumenta a desmotivação e insatisfação dos membros em posições inferiores. É aquela história, né? Se você não tem autonomia nenhuma, você acaba ficando desmotivado. Tudo tem que passar pelo chefe, gera aquela paralisia, né? Desestimula a criatividade e inovação e maior demora na implementação das decisões e maior custo operacional. Já a descentralização também tem suas vantagens e desvantagens. Vantagem: maior agilidade, maior rapidez e flexibilidade na tomada de decisão. Aquele cara que está lidando diretamente com o problema, ele tem uma vantagem porque ele pode tomar decisão rápido, né? As decisões são mais adaptadas às condições locais, porque o cara está envolvido ali com o problema. Maior interesse e motivação por parte de subordinados, a gente já falou na situação anterior, né? Maior disponibilidade do tempo dos administradores do topo para outras coisas, ou seja, já que ele não está envolvido ali naquela decisão do dia a dia, ele tem mais tempo ali no topo da organização para pensar a organização, tomar decisões mais estratégicas e por aí vai. Promove gerentes autônomos, motivados e responsáveis pelo seu desempenho. Maior facilidade na avaliação e controle do desempenho de unidades e gerentes. Agora, quais são os problemas, né, pessoal? Como aqui tem dezenas, às vezes centenas, milhares de pessoas decidindo, você perde a uniformidade nas decisões. O cara que toma a decisão com o mesmo problema no Ceará, às vezes o cara do Rio Grande do Sul vai tomar outro tipo de decisão. Então você tem esse problema que você tem pessoas diferentes tomando decisões diferentes para problemas que são iguais. Tendência para o desperdício e duplicação de recursos, canais de comunicação mais dispersos pela organização, maior dificuldade de localizar os responsáveis, porque tem, às vezes, dezenas, centenas de pessoas. Não aproveita direito esses especialistas que, às vezes, estão no topo. E dificuldade de controle e avaliação do desempenho da organização. Então, vamos lá falar sobre descentralização e, principalmente, o que a gente fala de delegação. Ou seja, quando a gente fala de descentralização, significa que alguém lá no topo passou o direito, a autoridade para aquela pessoa lá embaixo tomar a decisão. Só que isso é o que a gente chama, em geral, de delegação, que envolve a autoridade para o cara tomar a decisão e a responsabilidade para ele do que ele fez. Ou seja, já que você deu autoridade para o cara tomar a decisão, ele também tem que ser responsabilizado se acontecer alguma coisa. Porque não dá para você só dar
a autoridade não dá responsabilidade, e também você não tem como responsabilizar alguém que só tem, sem a pessoa ter autoridade, né? Então, a autoridade é o direito do cara tomar a decisão, e a responsabilidade é a obrigação dele de cumprir as tarefas e atividades. Vamos lá. Questãozinha também do CAPES aqui. O procedimento de descentralização está associado ao repasse de atribuições e responsabilidades ao setor subordinado. Tá certo. Ou seja, não só a responsabilidade, mas também a autoridade ali. Vamos lá, questão certa. Ou mais uma aqui. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como... Pessoal, quais são as vantagens aqui? Torna o processo decisório mais ágil? Não. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios? Não. Gera decisões mais consistentes com os objetivos globais? Agora sim, a gente está falando da centralização, né? Então, o gabarito é a letra C. Vamos lá. Linha e staff. Pessoal, esse é um conceito bastante utilizado, bastante cobrado, que ele fala basicamente o seguinte: quais são as posições de linha que normalmente são relacionadas com as atividades fins do órgão ou da empresa, e a posição de apoio, de suporte, normalmente ligadas ali a uma consultoria interna, alguém que está ajudando ali, principalmente com as atividades meio, com um papel mais consultivo. Quando a gente está falando de linha, normalmente é aquele gerente que está ligado diretamente à atividade fim da organização, e a área meio seria seriam as posições de staff. Staff sempre pensa suporte, apoio, tá? Então vamos lá. Questãozinha. Os órgãos de assessoria da organização em estrutura linha staff exercem autoridade de linha sobre os colaboradores dos demais setores, com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. O erro é o seguinte: os órgãos de assessoria, o que são os órgãos de assessoria? São os órgãos de staff. Eles não exercem autoridade de linha. Os que exercem autoridade de linha são os de linha. O próprio nome já diz. Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Modelos mecanicista e orgânico. Pessoal, isso aqui é um conceito que tem muito... É muito fácil de você visualizar. Vem para mim aqui. Mecânico tem a ideia de máquina, né? De algo engessado, ou uma engrenagem. Então, muito associado àquelas organizações burocráticas, mais estáveis, menos flexíveis, dificuldade de se adaptar a mudanças e tal. Quando a gente pensa em uma organização, um modelo orgânico, exatamente essa organização mais flexível, que tenha mais aberta a mudanças. Imagina, o orgânico tem essa ideia de corpo, né? De algo interconectado. Então, ou seja, é uma visão, no caso mecanicista, mais tradicional, mais voltada a uma empresa burocrática, burocratizada, né? E o modelo orgânico a organizações mais modernas, mais digamos assim, adaptáveis, mais flexíveis. Então, volta para cá. Sempre quando você vê essa comparação entre mecanicista e orgânico, pensa sempre o mecanicista seria o modelo tradicional, né? Então, ele tem centralização mais formalizado, estrutura mais aguda, tarefas rotineiras mais rígido, né? E já o modelo orgânico, ele é aquele mais positivo, mais atual, de centralização, pouco formalizado, estrutura achatada, tarefas mais complexas e mais flexibilidade. Vamos lá. Naturalmente, o modelo mecanicista é mais adequado a ambientes estáveis. São mais burocratizados e têm processos padronizáveis. Já o orgânico, imagina que seria, por exemplo,
mecanicista, aquela empresa fabril antiga, né? Linha de montagem, uma Ford, sei lá. E o orgânico, o Google. Uma empresa, mais gente assim, na área de tecnologia, de criatividade e tal, em ambientes que mudam muito, ou seja, não dá para você ter processos muito detalhados, é mais flexível, dá mais autonomia ao funcionário. Então vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. As repartições públicas caracterizadas pela cultura mecanicista, típica de um funcionamento sempre igual e sujeitas a regras estritas. É a cultura adequada a condições instáveis e a ambientes com os quais a organização não tem familiaridade, nos quais a natureza cooperativa do conhecimento é mais importante do que a especialização. Pessoal, as repartições públicas são organizações caracterizadas pela cultura mecanicista. Até aí, beleza. Até aqui está certo. Só que não é a cultura adequada a condições instáveis. Ela é adequada a condições estáveis. O resto tem a relação com o modelo orgânico. Por isso o gabarito é questão errada. Vamos lá, departamentalização. Pessoal, departamentalização nada mais é do que você juntar, integrar as pessoas em tarefas, atividades em algumas unidades, o próprio nome diz departamentos, né? Com o objetivo de você facilitar a coordenação da organização. Naturalmente, você vai juntar essas pessoas, vai agrupar essas pessoas de acordo com algum critério que seja coerente ali, seja semelhante, buscando aproveitar melhor os recursos da organização. A malandragem disso aí, ou seja, como você pega isso na prova, é definir qual é o critério que ele está utilizando, tá? Então, vem para mim aqui. Você tem inúmeros critérios que você pode departamentalizar e é disso que são os tipos de departamentalização e é o que é cobrado em prova. Então, se você vai dividir a organização de acordo com a área territorial, é a departamentalização geográfica ou territorial. Se você vai fazer a divisão dos setores de acordo com a especialização, é a departamentalização funcional. Se você vai dividir aqueles órgãos de acordo com o tipo de produto, por produto, por cliente, por cliente, ou seja, é o critério que você vai ter que definir. Então, vem para cá. A departamentalização funcional é aquela que é feita de acordo com a função ou a especialização daquele órgão. Ou seja, finanças, produção, logística, tem a ver o quê? Com a função ou especialização. É a mais comum na administração, tanto privada quanto pública. Ou seja, é muito utilizada. Normalmente você vai ver uma empresa, eu te garanto que 90% tem esse tipo de departamentalização. No caso do governo, também é feito de maneira funcional. Repara nos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Ministério da Educação. A gente está definindo de acordo com a especialização daquele órgão, tá? Então, beleza, é a mais utilizada e é, em geral, mais adequada a empresas menores, com ambientes estáveis, com poucos produtos e serviços que operem em uma região pequena. Vamos lá, vantagens. Você junta os especialistas num departamento só, melhorando a interação e o treinamento. Está todo mundo daquela mesma função trabalhando junto. É indicado para organizações em setores mais estáveis, permite uma melhor utilização das habilidades técnicas das pessoas. Desvantagem, falta de coordenação entre os departamentos. É a principal desvantagem desse tipo de departamentalização. Cada profissional fica só na sua caixinha ali. Pessoal de gestão de pessoas só convive com o pessoal de gestão de pessoas, pessoal de finanças só convive com o pessoal de finanças e por aí vai. Dificuldade de se adaptar a mudanças, visão para dentro ou dentro da caixinha, como a gente diz, e os conflitos de interesse de objetivos entre as áreas ficam fortes. Departamentalização por produto ou por serviço, o próprio nome já diz,
é você separar de acordo com o produto. Então, por exemplo, departamento de refrigerantes, de computadores, de serviços financeiros e por aí vai. Obviamente, ele é adequado quando esses produtos e serviços são bastante diferentes uns dos outros e demandam uma atenção especial, né? E o processo de gestão e inovação fica mais fácil porque cada departamento tem mais autonomia na gestão ali das suas linhas de produto e de serviço. Vantagens: melhora a coordenação entre os departamentos de cada divisão, maior capacidade de inovação e flexibilidade e fixa a responsabilidade dos departamentos pelo produto, a linha de produto ou serviço que cada um tenha. Desvantagem: os especialistas ficam dispersos e o treinamento e desenvolvimento fica em segundo plano. Risco de obsolescência técnica, de duplicação de recursos e esforços, não é indicada para empresas com poucos produtos e enfatiza a coordenação em detrimento da especialização, contraindicada para ambientes estáveis. Por cliente, obviamente o próprio nome já diz, o foco, o critério é o cliente e é adequado quando você tem clientes com necessidades muito específicas. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, grandes empresas, microempresas, pessoa física. Muito comum isso aqui em banco, né? Tem esse tipo, às vezes, de departamentalização. Vamos lá. Vantagens: foco no cliente cria um clima de atendimento ao cliente de maior qualidade, maior conhecimento da clientela, das suas necessidades e desejos, e gera uma organização mais antenada ao meio externo, mais extrovertida. Já suas desvantagens é que as demais atividades da empresa podem ficar secundárias e acessórias em face ao foco ali no cliente. Pelas próprias razões anteriores, costuma ser utilizada apenas no nível operacional da organização. A geográfica é a mais fácil, né, de você visualizar. Quando você tem ali a divisão por área, América do Sul, América do Norte, Europa, ou no caso aqui do Brasil, departamento do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, do Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Você, naturalmente, ele é ideal quando você tem as distâncias muito grandes ou quando as diferenças culturais são muito grandes também, aonde você teria uma gestão centralizada que seria bem difícil, né? Vantagens: encoraja o sucesso em territórios, fixa a responsabilidade pelo território e o desenho na organização pode acompanhar as variações regionais. Em compensação, a coordenação entre os departamentos fica em segundo plano, cria necessidade de maior investimento em recursos distribuídos pelos vários territórios, fica mais difícil o controle no nível mais elevado da organização e enfraquece a especialização, porque todo mundo fica disperso. Departamentalização por processos, também critério aí você juntar de acordo com os processos-chave que você tem, né? Você dividiria suas equipes de acordo com os processos principais que eles são demandados pelo seu negócio e, naturalmente, os funcionários encarregados de cada processo vão estar localizados nos setores responsáveis. Então, você teria aqui gerência de aquisição, gerência de estrutura, de acabamento e por aí vai. Vantagem: isso aqui preste atenção, pessoal, pode extrair máximo rendimento dos equipamentos da tecnologia, que passa a ser um ponto crítico para o negócio. As áreas se tornam mais interligadas, porque esses processos ficam integrados, focam nos clientes, e permite economia de escala. Esses dois pontos aqui são bastante cobrados. Desvantagem: mudança tecnológica pode levar a elevados custos de mudança nos processos, ou seja, dificuldade de adaptação, bastante cobrado. E em ambientes que necessitem de produtos com mudanças frequentes, esse tipo de departamentalização deixa de ser indicável. Fique atento principalmente nesses dois tópicos aqui, que são pegadinhas comuns. Departamentalização. Ok, gente. Então, o que eu quis mostrar para vocês aí, através dessa aula do professor Rodrigo, é que esse tema é o que tem maior incidência nas avaliações e concursos propostos para o funcionalismo público. Então, ele é de uma importância muito grande para a gente ver o nível de detalhe que precisa chegar. Né? Não só para você ser gestor, entender como é que funciona o processo, mas também tem esta questão. Por isso que eu quis trazer a aula do Rodrigo para vocês darem uma olhada, porque isso tem um peso muito grande, na verdade, para quem vai fazer concurso, tá bom, gente? Então, a ideia era essa. A gente passou por todo o conteúdo. Não sei se vocês perceberam, o Rodrigo se utiliza de todo o material da FGV, tá certo? Ele só altera um pouco
a dinâmica inverte um tema ou outro, mas ele passa por todos e os slides são muito parecidos, né? Ele tira lá do pessoal daquele material da FGV. Então, eu fiquei muito à vontade de trazer essa aula dele para cá, para que vocês tenham essa percepção, ok? Então é isso, galera. A gente vai encerrando a nossa 13ª aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Aguardem, em breve teremos a nossa 14ª aula. Até lá, fiquem bem, tá bom? Forte abraço.